Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro nesta sexta-feira, aniversário de 105 anos do nosso gigante Cruzeiro Esporte Clube, dia de retomada dos trabalhos, começou para valer a era Tite no Cruzeiro na segunda-feira, o restante do grupo vai ficar completo, informações sobre o mercado, tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia nesta sexta-feira, começando com a retomada dos trabalhos. Claro que aquele primeiro dia, testes físicos, técnico Tite com toda a sua comissão técnica, com a diretoria do Cruzeiro, ali aquele encontro na Toca da Raposa 2, com os jogadores também, e o Cruzeiro até divulgou todos os detalhes, o primeiro grupo que se reapresentou hoje, o restante que vai se reapresentar na segunda-feira, e aí o grupo do Cruzeiro vai ficar completo, pensando aí na sequência da temporada. E aí o nosso Cruzeiro tendo aí o time com todos se preparando em duas frentes, né? Um grupo alternativo que vai jogar os primeiros jogos do Campeonato Mineiro e o grupo principal, pensando principalmente na estreia na Série A do Campeonato Brasileiro. Aí, quem não se reapresentou, que todo mundo já imaginava, a informação que a gente trouxe ontem sobre o Gabigol, Gabriel Barbosa, indo para o Santos, e o Cruzeiro acertando aí esse empréstimo de uma temporada, o Cruzeiro pagando uma parte do salário do atleta. Não iria ficar no Cruzeiro, não ia jogar com o técnico Tite, e aí para nem ter ali uma possibilidade de se reapresentar, de ficar um tempo, não apareceu nada, né? Além do Santos como interessado, teve alguma sondagem de fora, mas nada que balançasse aí o Gabriel Barbosa, e o Santos, o único grande interessado no futebol brasileiro, e que acabou acertando todas as condições. Quem não se reapresentou também, aí porque está sem contrato, o lateral Fagner. Mas a informação é a seguinte, lá atrás, ainda antes de terminar a temporada, a gente falou que o Cruzeiro tinha planos para uma permanência do Fagner. E isso se mantém, e o Cruzeiro tem uma negociação acertada com o Fagner para uma continuidade. O que falta? O Fagner acertar a saída dele lá do Corinthians. Então o Fagner e o staff estão conversando com o Corinthians, ele não vai continuar lá no Corinthians, isso é quase que chance zero, e aí ele acerta a rescisão e fica em definitivo no Cruzeiro, com um contrato de 1 ano com opção de mais um. O Fagner até traça planos para uma aposentadoria em Belo Horizonte, o filho dele joga hoje na categoria de base do Cruzeiro, em breve vai poder assinar o primeiro contrato profissional. É um garoto aí que todo mundo fala muito bem, de muito talento. Então, o Fagner, obviamente, vai acompanhar, depois que se aposentar, né, os passos aí do filho no futebol, e tem tudo para ser uma carreira bem legal do jovem Henrique Lemos. Então, o Fagner tende a ficar no Cruzeiro, faltando esses detalhes aí da saída do Corinthians, e com planos para aposentadoria. Se ao final da temporada ou depois de mais uma temporada, aí vamos ver, mas é uma liderança positiva, as informações que a gente tem são as melhores possíveis, e é um jogador que entregou, né, quando esteve à disposição. O Tite conhece bastante, é uma experiência em ano de Copa Libertadores, então o Cruzeiro trabalhando aí com o Fagner, com o William e também com o jovem Cauã Moraes. O Cauã vai ter aí a oportunidade de ser mais testado, né? De ganhar mais minutos, mais rodagem em termos de futebol profissional, e isso é um ponto muito importante. Sobre Caio Jorge, nenhuma novidade, acho pouco provável, inclusive meu amigo Vene Casagrande tuitou que o Flamengo não deve fazer mais proposta, até porque as propostas ficaram bem longe daquilo que o Cruzeiro pensa, e o Cruzeiro não vai mudar de ideia. O Cruzeiro sabe que se sai o Caio Jorge, teria muita dificuldade no mercado para encontrar um jogador com as mesmas características. O atleta está muito valorizado, esteve na seleção brasileira. O Cruzeiro entende que se o Caio Jorge mantiver o nível em 2026, vai chegar a proposta muito mais alta.
e aí até de clubes que possam balançar o Caio Jorge no exterior. Então o Cruzeiro não trabalha com uma venda neste momento em valores menores do que o clube considera. E é aquilo. Se chegar uma proposta com composição, com jogador, o jogador precisa estar nos planos do Cruzeiro, agradar ao Cruzeiro. E o Cruzeiro, quem quer comprar é o Flamengo. O Cruzeiro não quer vender. Então o Flamengo terá que fazer movimentos, se for continuar a pensar nisso, né, de ter o Caio Jorge, de oferecer jogador que vai agradar o Cruzeiro. O Cruzeiro não quer simplesmente qualquer jogador que o Flamengo vai colocando e o Flamengo vai dando preço, né? Esse é um ponto importante aí da negociação. Então vamos acompanhar. Fato é que o Caio Jorge se reapresenta na semana que vem. Como eu disse lá atrás, né? Jogador muito grato ao Cruzeiro. Sabe o que o Cruzeiro fez por ele. Quem acreditou no Caio Jorge de verdade, né? Que é o Cruzeiro. Quando ele estava lá na Europa, sem receber oportunidade. E aí o Cruzeiro fez um investimento naquele momento importante que muita gente desconfiou. O Cruzeiro trabalhou para o Caio Jorge ficar 100% depois de muito tempo. E hoje é o KJ aí que todo mundo acompanha no futebol brasileiro, brilhando cada vez mais e com certeza vai brilhar ainda mais em 2026. Então, disse tudo isso porque o atleta é muito grato, tem essa consciência e, como eu disse lá atrás, né, ele e o staff não vão forçar nenhuma situação e o Cruzeiro é quem dita as regras dessa história. E se não chegar uma proposta naqueles valores que o Cruzeiro considera, a negociação ela não vai avançar em hipótese alguma. E aí o Cruzeiro, então, trabalhando a questão aí de não perder nenhum titular, de ter um time bem forte, pensando na sequência do ano de 2026, ou pensando no ano de 2026. Vamos lá, para a gente falar sobre Gerson, que eu acho que é um nome aí que balança todo mundo e que é uma negociação que a gente tem que trabalhar com mais cautela ainda, porque são cifras importantíssimas. Tem um clube russo do outro lado que é difícil de ceder. Pagaram há 6 meses, galera, 25 milhões de euros à vista. A multa do Flamengo, mais comissão, mais o salário do Gerson durante todo este período. Então, cautela máxima, paciência, e é a forma que o Cruzeiro trabalha para chegar a um acordo com o Zenit da Rússia. Com o Gerson, com o staff, o entendimento é que não vai ter tanta barreira assim. O Cruzeiro sabe, já falei sobre isso aqui, que o Gerson, vindo para o Cruzeiro, você não vai tirar ninguém da Rússia. Um detalhe, essa negociação, se o Cruzeiro conseguir menos de 25 milhões de euros na composição, isso vai ser um milagre. Conversei com algumas pessoas e muitos foram bem sinceros. Para contratar o Gerson, a operação ela terá que ser de pelo menos 25 milhões de euros. Aquela pedida inicial lá, e que foi verdade, 40 milhões de euros, que foi o que o Zenit pediu. Eu, com sinceridade, não tenho a informação que eles reduziram. A informação que eu tenho é que, com o Gerson demonstrando o interesse de sair, o Cruzeiro ali tendo bom relacionamento, agora o Bruno Spindel, que é um fator importante nessa negociação, por conhecer já o Gerson, o staff dele, todos que trabalham, né? O Gerson é agenciado pelo Carlos Leite, né? Que é um empresário também que tem um ótimo relacionamento com o Cruzeiro. O Cássio é jogador do Carlos Leite, o Fagner é jogador também do Carlos Leite. E aí todo mundo trabalhando para que, óbvio, né? O Gerson voltando ao Brasil, a pedida ela terá que ser reduzida.
E aí vamos pensar, estamos falando de uma negociação, mesmo que tenha o Jonathan Jesus indo, 25 milhões de euros. Hein? Se o Jonathan Jesus for para o Zenit, ele entraria aí como o quê? 10 milhões de euros. Então o Cruzeiro teria que inteirar pelo menos, se o Zenit topar o negócio, mais 15 milhões de euros. Pensa, é a maior contratação da história do Cruzeiro se for concretizada com alguns quilômetros de distância. Então, isso não vai ser da noite para o dia. As conversas já estão acontecendo há muito tempo. O Zenit, ele só se reapresenta no dia 12 de janeiro. Então, o clube russo também, ele não vai ficar madrugada, acordado para resolver todas as questões. Tem fuso horário nesse sentido. De fato, há um otimismo de que as coisas vão caminhar de forma positiva. Né? O Cruzeiro quer muito, o Gerson com o staff quer muito, o Zenit não quer tanto assim, mas tudo tem um limite também, né? Por isso é importante ir com cautela, conversando, avança um pouco aqui, avança outro ali, mas o Cruzeiro quer definir tudo, assim como o Gerson, até antes dessa data, para que ele fique no Brasil, nem se reapresente ou vá à Rússia somente para buscar mudança, dando o desfecho positivo nesta negociação. Então, repito, existe um otimismo, mas daí até tudo ser concretizado, tem mais um caminho importante para ser percorrido. A gente segue acompanhando. Quando falamos lá que era uma negociação que iria demandar tempo, isso tudo vem se confirmando e estamos aí sempre para trazer a informação como o torcedor cruzeirense merece, porque eu confesso, já falei sobre isso, eu acho, em outras lives, né? Quando o pessoal ficava falando, o Tite gosta do Gerson. Eu sou fã do jogador. Acho que se ele vem pro Cruzeiro, o patamar realmente sobe, porque é um cara que carrega o time. Então, falta ali, ou o Cruzeiro precisa, né, de um jogador deste porte, deste calibre. Sei que tem os seus 28 anos, seria um investimento absurdo, ou será um investimento absurdo, se tudo der certo, mas é um jogador que, vindo para o Cruzeiro, mesmo com todas as cifras, tem tudo para se pagar com a parte técnica. E sei lá o que vai acontecer depois, se ele vier mesmo para o Cruzeiro, porque o mercado já mostrou aí que está uma verdadeira loucura, né? Valeu, pessoal! Um abraço, até a próxima! Vamos que vamos!